nós te aplaudimos, Jesus, glorificamos a Ti, te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, querido, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos. Pai querido, nós colocamos a nossa vida nessa noite diante de Ti, Senhor. Colocamos, Pai, para ouvir a Tua voz. Que não seja a voz dos homens, mas seja a voz do Senhor, diretamente ao meu coração, ao coração daqueles que estão aqui nessa noite. Que o Senhor use o Teu vaso nessa noite, Pai, para transmitir a Tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, e cremos, ó doce Espírito Santo, venha sobre nós e libera, Pai, do Teu poder sobre a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, culto de celebração da família, falando um pouco sobre família, mas falando um pouco sobre guardar a nossa casa. Queria convidar você a abrir lá em Josué capítulo 2, versículo de número 4. E quando nós guardamos a nossa casa, nós sabemos da influência que tem o poder da família e da igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que colocam verdadeiramente em oração a nossa casa, a nossa família, e declara o poder de Deus. E também guardamos a nossa casa. Versículo de número 4, a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. E havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, e não sei para onde eles foram. Ide agora, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Queridos, aquela mulher, a mulher que está falando aqui é sobre Raabe. Aquela mulher, ela esconde aqueles 2 espias que foram lá espionar a terra de Jericó. Aquela mulher tem um papel muito importante na história da igreja. Quem ela era? Ela, quando recebeu aqueles homens lá, e viram que eles entraram na casa daquela mulher, quando você olha ali no versículo 1, quando Josué envia esses homens secretamente, como espias, ali no versículo 1 diz: andai e observai a terra de Jericó, e foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Veja, queridos, quando aquela mulher recebe essa notícia de que aqueles homens do povo de Deus estavam entrando na terra de Jericó, e recebe ela na casa dele, ela esconde aqueles 2 homens. E tem ela ali agora a capacidade de julgar aquela situação que ela estava vivendo como igreja. Ela sabia que aquela cidade seria tomada pelo povo de Deus. Porque se você continuar lendo a história, você vai perceber que o pessoal de Jericó já tinha notícias do que havia acontecido nos outros reinos. E como eles teriam conquistado esses reinos. E nós, querido, nos dias de hoje, nós lutamos uma grande guerra no mundo espiritual. De como vive a nossa família. E de que maneira nós temos protegido a nossa casa. Como nós temos obedecido a Deus. E de que maneira nós estamos obedecendo a Deus. Qual é a verdade que o Senhor tem colocado dentro de nós? Porque aquilo que nós obedecemos tem que ser uma revelação dentro do nosso coração. Para nós olharmos para Deus e falarmos para Deus: Pai, o caminho que eu tenho tomado é o caminho da obediência. É o caminho da palavra. É olhar para a palavra de Deus e obedecer. E saber que Deus está conosco em todo o tempo da nossa vida. E receber da palavra de Deus. Efésios capítulo 6,
versículo de número 5, nós vemos ali como a palavra de Deus diz a respeito disso. E fala assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 6: não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a como homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Veja, Jesus, ele olha para nós e ele fala até da nossa carne, até das nossas emoções e até da nossa sinceridade. O que é servir a Deus? O que é proteger a nossa casa? O que é viver debaixo da bênção do Senhor, sabendo que o Senhor está ali, tocando nos nossos corações, falando conosco, ministrando nas nossas vidas, fazendo com que o Senhor coloque dentro de nós um coração de servo, não para agradar pessoas. Às vezes, amados, nós até achamos que estamos bem no caminho, na trajetória, mas quando nós percebemos, nós falamos assim: puxa vida, falhei com a minha família, falhei no meu trabalho, falhei até na igreja, falhei com as pessoas com quem eu convivo, até deixei algumas pessoas chateadas. Muitas vezes vêm sobre nós essas ameaças que o inimigo coloca sobre nós, e quando vêm essas pessoas e acusam, e falam, e colocam palavras como essa, o caminho é ao contrário, o caminho é se fortalecer, o caminho é olhar para entender qual é a vontade de Deus, porque Deus se manifesta ao nosso favor, se manifesta sobre a nossa vida, e a palavra do Senhor diz que nós não podemos fazer disso, até de acepção de pessoas, separar pessoas, olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Deus coloca no nosso coração algo que nós podemos viver dentro da nossa casa, como família. E, queridos, o que mais ofende o nosso coração não são os de fora. O que mais ofende as nossas vidas é a nossa própria casa. Não são os de fora. Os de fora, querido, vão dormir, vão colocar a cabeça no travesseiro, vão descansar, vão repousar. Mas imagina, nós de dentro, tem lá uma dificuldade com o filho, estamos vivendo aquela dificuldade, sabendo que precisa de oração, precisa de uma orientação, precisa de um aconselhamento, e às vezes aquele próprio filho não está obedecendo o que os seus próprios pais estão fazendo, ou falando, ou dizendo. Dói mais para o coração do pai quando eles deixam de obedecer. E assim é a nossa vida com Deus. Quando a palavra do Senhor vem sobre nós e a obediência está sobre a nossa vida, a Bíblia é um conjunto de fatos, não é um fato, é um conjunto deles. Nós sabemos que o Senhor, Ele disciplina quem ama Ele. Quem não ama, Ele não disciplina, Ele sabe disso. Mas quem Ele ama é aquele que está mais próximo, é aquele que está mais perto, é aquele que está mais diante ali, como igreja, diante da vontade de Deus. E Deus ama a nossa vida, Ele tem um amor para derramar sobre nós. A única coisa que nós precisamos abrir é o nosso coração, é a nossa vida diante de Deus, é deixar a palavra de Deus entrar, é deixar a presença de Deus invadir o nosso coração, é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Eu falo, queridos, que nós como igreja, nós não viemos aqui para receber uma palavra de autoajuda, nós viemos aqui para fazer um culto racional. A quem? Ao Senhor, de todo temor e com todo tremor dentro do nosso coração. Não é para agradar a nós,
não é para agradar a nossa vida. Ah, eu acho que não foi bom. Não, nós não estamos aqui para fazer o que é bom para nós. Nós estamos aqui para fazer o que é bom para Deus, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Então, nós saímos da nossa casa como igreja, com um propósito. Por que nós nos reunimos como igreja? E por que a igreja se torna mais forte quando ela está junta? Porque Deus conhece cada coração. A palavra do Senhor diz que onde há dois ou mais reunidos em meu nome. Mas pensou se nós estivéssemos aqui em torno de 60 pessoas, reunidos para mim mesmo, ou para o nosso grupo que está aqui. Deus não estaria aqui, não é a quantidade. Amém, igreja? Às vezes nós falamos assim, não, onde há dois ou... Não, Deus está aqui. Não, precisa ter pessoas que em verdade está buscando a presença de Deus, colocando o seu coração diante do altar do Senhor, quebrantando a sua vida, se arrependendo dos pecados, senão Deus não está aqui. Imagina, você está com um grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo Deus não está naquele local, porque o nosso propósito não é buscar a presença de Deus, mas buscar um objetivo próprio dentro de nós. Então, quando nós lemos a palavra, querido, nós precisamos ter esse temor de Deus sobre a nossa vida, esse temor do Senhor sobre a nossa casa. Quando nós nos reunimos como família e vamos declarar algumas coisas abertamente, família, vamos sentar aqui, nós precisamos conversar. Amém, igreja? Porque o marido não precisa ser o 007 da casa, e nem integrante da CIA. Ele tem que falar quanto que ele ganha para os filhos. Ó, filho, eu não compro isso, porque o pai ganha isso. Ó. Né? Eu estava com o Flávio comprando um troféu lá da Rede de Homens, né? Eu falei assim, quanto que está custando uma camisa do Brasil? Aí o cara falou assim, a original da Nike, brasileira, que produz aqui no Brasil. Eu falei, essa daí, 400 e poucos reais. Falei, eu vou torcer com pano de chão, então. 400 e poucos reais uma camisa. Eu falei, e você falou, e a outra? Ele falou assim, então essa daqui é da Tailândia, 220 reais lá, eu acho que é isso, né? 220 reais. Foi a falsificada é 220. E essa daqui que foi feita lá no Paraguai? Ele falou, não, essa daí é 50. Às vezes, querido, sabe qual é o nosso propósito? Tem o jogo, tem a festa, tem a comemoração. Muitas pessoas, não estou falando que é no nosso grupo, mas muitas pessoas têm o desejo de comprar e falar assim, não, eu comprei, é original. É verdade ou não é, queridos? Tem muitas pessoas. Mas dentro da sua casa, a mulher às vezes se sente ofendida com isso. É verdade ou não é? É uma realidade isso. Porque o valor que nós damos para aquilo lá, e pergunta, ele vai amar aquilo lá, porque ele queria. Agora, a nossa vida com Deus dentro do lar, família, vamos reunir aqui, vamos conversar, vamos ter um tempo de comunhão. Ali é uma dificuldade. Mas muitas vezes não há dificuldade para fazer outras coisas. A nossa vida com Deus está relacionada com o nosso temor. Com o temor que nós temos de estar diante da presença de Deus, de fazer aquela oração antes da refeição, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, de quando você chega com a compra do mercado e fala, Senhor, abençoe esses alimentos, nós consagramos, declaramos a bênção do Senhor, que a Tua prosperidade esteja sobre a nossa mesa e sobre o nosso celeiro. Amém, igreja? Coisas tão simples. Nós precisamos trazer a bênção de Deus para dentro da nossa casa. Quando nós declaramos a bênção de Deus, não é aquela situação, tira a comida, um come no sofá, outro come em outro lugar, outro come em outro lugar. Não, é a comunhão. Sabe, é a disputa do último pedaço, sabe? Só lá em casa tem isso, né? Aleluia. Eu falo assim, ninguém mais quer, né? Pastor, você está fazendo uma afirmação ou você está fazendo uma pergunta? É uma afirmação, que ninguém mais quer. Então, às vezes, querido, nós precisamos trazer essa essência para dentro da nossa casa. Raabe, como nós lemos,
Ela tinha isso no seu coração. Prostituta, uma mulher que estava vivendo no pecado, mas queria uma mudança de vida, queria uma transformação. E ela falou assim: ó, eu não quero que só seja eu, seja a minha casa. Eu não quero ficar sozinha. Eu quero que todos sejam envolvidos da minha casa. A importância, querido, de nós abraçarmos a família. A importância de nós ensinarmos o nosso filho a já caminhar com o Senhor. Mas é para cultuar a Deus, não é para cultuar o que o pai está pedindo ou o que a mãe está pedindo, mas para cultuar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Por quê? Porque você está ensinando, você está levando junto, você está declarando o temor de Deus sobre a vida dos filhos. Então, trazer para perto. Eu falo, queridos, não deixe teu filho em casa porque você vem no culto, traga ele. Né? Nós temos a escolinha, e se não tiver escolinha, pode ficar aí no banco. Ah, mas ele faz bagunça. Não tem problema. Melhor ele dentro da igreja aprendendo, do que lá em casa tentando se divertir com outras coisas. É verdade ou não é? Nós precisamos trazer o centro de Deus para dentro da nossa casa. E o diabo, ou o centro de Deus para dentro da nossa casa, porque o diabo, ele fica furioso quando ele sabe que a presença de Deus habita naquele lugar. Ele sabe que quando a presença de Deus habita naquele lugar, ele não pode entrar naquele lugar, porque ali há comunhão, há poder de Deus. Então nós precisamos trazer a presença de Deus. Amém, igreja? Ter essa, como nós lemos aqui no versículo 8, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa. Então, depende só de mim, diga só de mim. Não depende da outra pessoa, depende de mim. Eu começo a declarar a presença de Deus, eu começo a manifestar a glória do Senhor naquele lugar, e as coisas vão tomando uma proporção muito grande em nome de Jesus. A bênção do Senhor. E quando tem uma palavra que está errado, querido, eu fico chateado com a Silmara e ela fica comigo. Quando ela fala algo que eu não aceito, eu vou lá e falo com ela. E a maioria das vezes ela fala comigo. Aleluia. Quando eu falo alguma coisa que ela não concorda, ela chega para mim e fala assim: não, mas você está errado, não é assim. Sabe, queridos, dói, mas é melhor ouvir de quem nós amamos do que ouvir do diabo. Amém? Porque o inimigo é sujo, querido, ele usa as pessoas para destruir a nossa integridade com Deus. Então só depende de mim, só depende da minha vida, só depende do que eu quero diante de Deus, da possibilidade de buscar a presença de Deus, de erguer a minha mão, de louvar o Senhor, de aplaudir ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Só depende de mim. Não depende da minha companheira e nem da minha casa. Depende de mim. Mas se eu fizer isso, eu estou estendendo a glória do Senhor por onde eu andar e aonde eu colocar as minhas mãos. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Quando o Lázaro fez aquele cântico, né, para mim eu achei poderoso. Nós estávamos fazendo um retiro de jovens, naquela ocasião quando ele lançou aquele CD lá, A Minha Vida é do Mestre lá, e ele fala lá da prova, e dando glória a Deus, tal, não sei o que, aquele louvor bem antigo dele lá, né? E naquela ocasião, queridos, nós entramos naquele retiro, e não foi no momento lá que os jovens estavam fazendo a participação deles, mas depois, lá na cozinha, nós colocamos o CD, e como foi o derramar da presença de Deus naquele lugar? Sabe por quê? Porque é andando que nós damos glória a Deus, não é parado, é caminhando. Ah, mas e as provações? Elas vêm, mas elas vão embora. É glorificando o nome do Senhor, querido, que nós não vamos ser consumidos pelo bicho, né? O bicho não vai comer a nossa vida. Quem dá glória a Deus, né, como Paulo falou, não é comido como bicho. Então, porque Deus, Ele conhece da onde sai o louvor, e da onde sai palavras santas, querido, não sai palavras malignas. Da onde tem uma fonte que jorra coisa boa, não jorra coisa ruim.
Então, se nossa vida está diante da presença de Deus, nós precisamos entender que o céu é algo real. O mundo espiritual é algo real nas nossas vidas. As coisas que nós falamos, a maneira que nós agimos como igreja, as coisas que nós criamos como igreja. E, queridos, eu vou falar algo. Não é só o conhecimento da Bíblia. É testemunhar. É viver. Não é só conhecer. É declarar, eu venho para o culto e fico calado. Pô, você teve tanta oportunidade de louvar a Deus, de adorar ao Senhor. Você não podia dar uns gritos na tua casa, mas aqui você pode. Né? Sozinho em casa você não ia cantar sozinho, mas aqui desafinado você pode. Né? Na tua casa todo mundo vai te expulsar, mas aqui você pode. Olha que bênção. Aqui, querido, Deus se agrada do nosso louvor. Deus se agrada da nossa vida quando nós oramos. Pensou, você vai para uma festa desanimado? Chega lá, nem sei por que eu vim. Era melhor que nem tivesse festa, né? Você tem que vir para o culto, querido, com alegria, de servir a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Ele muda a nossa história, quando abrimos o nosso coração. Ele muda a nossa história quando nós abrimos a nossa vida diante do altar do Senhor. Ele muda a nossa característica, querido. Eu falo que o carpinteiro, que é Jesus, ele é o único que consegue desentortar pau. Ele é o único que consegue. Sabe por quê? Sabe como que desentorta o pau de madeira? É torneando ele, é raspando ele, é colocando ele na linha de novo. Ele não vai ficar tão robusto como ele era, mas ele vai ficar mais fino, mas ele vai ficar no prumo, ele vai ficar reto. E às vezes, querido, nós vemos como uma pessoa tão bruta diante da presença de Deus, mas Deus vai contornando o nosso coração, Ele vai torneando as nossas vidas, Ele vai tratando no mais íntimo. E às vezes, querido, tem algumas lascas que dói mais, que a gente tem que tirar. Puxa, essa lasca da minha vida eu tenho que tirar. Essa dói mais. E às vezes nós precisamos ser lapidados pela presença de Deus, ser contornado pela presença do Senhor. Nós precisamos, de todos os lados, ser visíveis diante de Deus. Não é esconder um lado. Esse lado da minha vida eu quero esconder. Não, nós precisamos apresentar diante de Deus, porque Ele tem poder de cura sobre a nossa vida. A igreja, querido, a igreja viva, lá em Colossenses 1,16, a palavra do Senhor diz assim, lá em Colossenses 1,16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, antes de tudo, Deus já era presente. Ele era antes de todas as coisas. De tudo que você possa imaginar. Das visíveis, das invisíveis, daquilo que nós não queremos, mas temos. As coisas ruins, as coisas boas, Ele já era dono, Ele já era antes de tudo isso. Então a palavra do Senhor diz que Ele pode, verdadeiramente, sobre as nossas vidas, como em Atos 16, versículo 5, no final do versículo diz assim: e assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia a dia. Como que nós nos fortalecemos, querido? Pensa no teu músculo, como que você se fortalece? Treinando. Ninguém se fortalece do dia para a noite. Eu estou fraco diante dos meus pensamentos, diante das minhas situações. Como que é a tua vida com Deus?
Como que é o teu coração diante do altar do Senhor? Da tua palavra sai o quê? Qual é a tua vontade? Queridos, as coisas visíveis nós podemos até tocar e ver, mas as invisíveis nós não vemos. Tem que ser espiritual isso dentro de nós. E nós precisamos ser fortes por dentro, pela nossa vida interior. Buscar a presença de Deus, querido, faz parte do servo do Senhor. Não faz parte de Deus mais. Deus falou e Ele já escolheu a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Mas a decisão de levantar a mão e falar assim, eu quero servir a Jesus, é minha, é tua. Não faz parte mais de Deus, isso para nós. Já foi dado sobre a nossa vida. E quando nós ensinamos as crianças, querido, talvez você tenha um filho pequeno, você vai falando para ela, não, ame ao Senhor, minha filha, meu filho. Busque a presença de Deus. Fala com o Senhor. Mas você não vai falar para ela, você precisa aceitar Jesus, você precisa isso, não. Ela vai reconhecer no pai e na mãe o que é servir a Deus, para que ela possa, diante do altar, entregar a sua vida ao Senhor. Hoje, querido, até para quem tem filhos pequenos, é até mais fácil você pegar vídeos no YouTube e colocar para criança. Na nossa época a gente comprava a fita cassete, que era um trem desse tamanho assim, que os jovens talvez nem saibam o que é mais isso, mas colocava no videocassete, comprava lá e falava, assiste aí, fica aí assistindo. Hoje não, você pode pegar no celular. Então nós temos uma facilidade hoje, para ensinar a criança, para ensinar os caminhos do Senhor, para fortalecer a igreja. A igreja, querido, não são dos velhos, a igreja é da juventude, é daqueles que virão. E se você perceber, o diabo tem roubado isso na juventude hoje, tem tirado isso muitas vezes, tem levado elas para a escola. E se você é um pai, que talvez teu filho já está um pouquinho mais alto, mais velhinho, está na escola, você tem que já ensinar a vitamina para ele e também a vacina. Vão falar isso para você, meu filho, mas você é um servo de Deus, não precisa ficar brigando e nem discutindo, mas o teu coração tem que estar guardado. Essas palavras é nós que ensinamos, amém, igreja? A igreja fortalecida começa dentro de casa, já levando a vacina, e quando vai para a faculdade, aí você tem que ensinar mais ainda, proteger mais ainda, porque as palavras, querido, são mais severas. E aí ele já está adulto, ele já está querendo saber o que é as coisas e como que acontecem as coisas, e ali você tem que declarar a palavra de Deus. Filho, você tem que ser fortalecido na fé, no poder da palavra, na autoridade do Senhor, e declarar, querido, palavras de bênção sobre a vida do seu filho, declarar palavras de autoridade sobre a vida do seu filho. Não é simplesmente mandar, que bênção, está fazendo um curso tal, que alegria tal. Não, mas é saber, e aí, como que foi, o que falaram, como que foi a situação, qual que é o problema, qual que é a dificuldade. Ter diálogo, conversar. Os pais hoje estão assustados muitas vezes até de orientar o filho hoje, dá que ele se rebela de vez, dá que ele não goste. Sabe por quê, queridos? Porque a formação de uma criança é até os 14 anos de idade. O caráter da criança é formado hoje até os 14 anos de idade. Não é depois com 18, com 20. É com 14 anos ali. Dos 10 ao 14, ela está sendo formada. Ela está sendo ali já forjada para esse mundo, para entender o que é esse mundo. As crianças hoje, elas se tornam mais adultas hoje por causa da velocidade de informação do que talvez a gente que já tem lá abaixo dos 50. Elas são formadas numa velocidade maior. Nós não tínhamos informação que elas têm, hoje elas têm uma informação violenta. Hoje você pega um smartphone, hoje é os filhos que ajudam os pais a mexer com aquele trem, é ou não é? Filho, resolve o meu problema aí, dá na mão do menino. Hoje tem
Tem criança que com 3 anos de idade já consegue movimentar um trem daquele lá. Pai, coloca aqui, tira a senha aqui. Que senha? Como que ele sabe que tem senha? Não sabe nem falar direito, tem nem dentro da boca direito e fica aí pedindo as coisas. Então, às vezes, querido, nós precisamos entender qual é o nível que nós estamos ali. Qual é o nível que nós caminhamos como igreja. Nós somos responsáveis, diga assim, eu sou filho de Deus e responsável pela minha família. Às vezes, amados, nós não levamos em conta essa palavra de responsabilidade. Não, eles tomam a decisão, não. É o pai, é a família, é a igreja dentro de casa. Se algo está errado, a gente tem que chamar a atenção. Tem que falar. Com muito amor e carinho, querido. Não é debaixo de briga, de intriga. É debaixo da graça de Deus. Debaixo da autoridade do Senhor. Nós temos um futuro muito grande diante da presença de Deus. E esse futuro, ele tem que acontecer dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós precisamos ter essa comunhão especial com as pessoas com quem nós convivemos. Aqueles que são mais perto de nós. Aqueles que convivem com a gente dentro de casa. Às vezes nós temos mais comunhão com as pessoas de fora. Teu filho às vezes tem mais liberdade de falar as coisas com a prima, com o primo, com quem não pode resolver os seus problemas. Amém, igreja? Nós precisamos ser responsáveis. Precisamos colocar na linha, no eixo as coisas corretas. E tratamos, querido, a família quando ela está bem, quando ela está forte. Sabe por que Jesus não tratou Pedro antes da crucificação? Porque ele não tinha capacidade ainda para entender. Pedro foi tratado depois que Jesus ressuscitou diante dos mortos. Porque ele viu todo o cenário e toda a trajetória. E Jesus o alertava, falando, você não vai conseguir cumprir o que você está falando. Ele não estava preparado para receber uma correção. Se ele recebesse a correção antes da crucificação, talvez ele não suportaria. Mas como ele já foi tratado por aquele período, depois Jesus chega até ele e fala, meu filho, eu preciso conversar com você. Ele não conversou com os outros. Ele conversou especificamente com Pedro. E todos eles saíram para fazer e começar a igreja depois da ascensão de Jesus. Todos os apóstolos permaneceram fazendo, mas só um foi chamado na intimidade. Meu filho, vem aqui. E Jesus tratava Pedro como um filho. Ele era muito próximo da vida de Jesus. E ele teve que tratar a sua vida. E diante da autoridade, diante da luta, diante da situação, queridos, nós precisamos ter essa trajetória dentro da nossa vida. Quando a igreja está forte, quando você percebe que a tua casa está forte, é momento de você tratar. Não é momento de você abrir mão das coisas. Sabe o que nós fazemos num momento de guerra, queridos? Principalmente na nossa casa, é que quando está tudo bem, é melhor não tocar no assunto. Quando está tudo calmo, quando já resolveu algum tipo de problema, é melhor não tocar mais naquele assunto. Aí que é o perigo. Aí é que nós deixamos a igreja ser enfraquecida. Porque as lutas voltam. E se aquela pessoa não está preparada, talvez a segunda martelada vai ser pior do que a primeira. É momento de nós termos essa comunhão, essa autoridade dentro de casa, reconhecer as nossas lutas, reconhecer a nossa trajetória, servir a Deus. Quando Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não são só para os de fora, é para aqueles que estão dentro de casa. Ide, fazei discípulos. Eu discipulo o que está lá fora. Não, eu discipulo primeiro o que está em casa.
Eu tenho que corrigir as coisas de dentro de casa. Eu tenho que acertar as coisas, fazer uma aliança muito forte diante da presença de Deus. É Deus que vai mover. É Deus que transforma. É Deus que traz uma igreja forte e ela começa dentro da nossa vida. A nossa igreja tem que ser muito bem alinhada. Todas as lutas, queridos, diante da administração de conflitos, ela é apaziguada com o amor de Deus. Não é com as nossas palavras, não são com as nossas palavras. É através do amor de Deus. E nós precisamos entender esse tempo dentro de nós, de colocar essa palavra dentro do nosso coração. Deus conforta a nossa vida, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe da nossa luta. Então, Raabe entra diante daquela situação e fala: eu vou esconder vocês, e talvez eu vou ser jurado de morte pelo rei aqui de Jericó. Mas vocês, quando voltarem, resgata a minha família, resgata a minha casa. E aqueles homens entram dentro da casa de Raabe, pega a sua família, leva num lugar seguro, e todo o povo de Jericó é morto, mas a sua casa foi salva, e depois ela se torna uma percursora do plano de Deus nessa terra. Aquela que não era a improvável, se torna uma da linhagem do Senhor Jesus. Nós podemos conquistar isso dentro de nós, queridos. Deus nos dá uma capacidade, Deus coloca sobre a nossa vida, nós só precisamos entender isso dentro de nós. Não é perda, é ganho dentro da nossa vida. E quando nós temos esse ganho dentro de nós, nós nos tornamos mais fortes. Amém, igreja? A humanidade hoje, queridos, com tantas situações, eu estava ouvindo algumas coisas nesses dias atrás do comentário, principalmente sobre a política, né? Uns falam uma coisa, outro fala outra, e muita gente tem brigado por aí, mundo afora, né? Nesse Brasil tão grande, né? Queima caminhão, queima não sei o quê, todo mundo com um discurso muitas vezes até de ódio diante de tantas situações. Mas eu estava vindo com as pastoras, vindo do aeroporto na sexta-feira, e eu vim conversando com elas, e a pastora perguntou assim para mim: pastor, o que você acha de todo esse cenário da política? Eu falei assim: sabe, pastor, o que a igreja tem que fazer como igreja? Como igreja? Orar. E isso nós não temos feito bem feito. Orar. Declarar o poder de Deus. Declarar a autoridade do Senhor. Nós não fomos chamados para fazer nada diferente do que a oração. Se nós cremos, temos fé, nós não temos fé? Então o poder da igreja é orar. É declarar a autoridade do Senhor Jesus sobre o governo dessa nação. Podemos, querido, como igreja, falar assim: Jesus está prestes a voltar. É uma realidade, sim ou não? É. Mas ninguém quer viver no inferno antes, né? Alguém vai querer viver debaixo de briga, de intriga, de contenda? Ninguém vai querer viver. Mas o nosso poder é a oração. Se tem alguém que nós devemos brigar aqui, querido, é com o diabo. Eu falei para a pastora, pastora, ela falou: mas você acha que adianta tantos protestos, tal? Eu falei assim: pastora, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para a oração. Nós fomos chamados para orar. Sabe por quê, queridos? Porque o povo brasileiro acordou agora para entender o que é política, para entender o que é patriotismo. Acordou 2 anos atrás. Ninguém pegava uma bandeira e hasteava em casa aqui no Brasil. Eram poucos, talvez existia, e deve existir pessoas que fazem isso. Mas eu não me lembro, em nenhum momento lembrar assim: ó, eu vi numa casa a bandeira do Brasil hasteada, não sendo a Copa do Mundo. Vamos ser realistas com a gente mesmo. O povo acordou. E agora nós precisamos do que nós podemos fazer. Sabe o que nós podemos fazer? Crer no poder de Deus.
que vai reverter essa situação. Amém, queridos? O povo anda angustiado com tantas coisas, mas o povo de Deus, querido, vive diante da graça do Senhor, diante da presença e do poder dEle, da autoridade do Senhor. Aí essa pastora falou assim, mas você acha certo o povo fazer protesto? Eu falei, pastora, eu não acho errado. Eu não acho errado. Eu só acho que o povo de Deus, e voltei a falar para ela, foi convocado para outra coisa. Eu não acho errado, eu acho que você pode se manifestar do jeito que você quiser. Nós temos que entender o lado da nossa moeda. Se nós cremos no poder de Deus na cura, você crê que uma pessoa está com câncer e vai ser curada? Crê, não crê? Deus pode intervir naquela situação? Sim ou não, queridos? Aqueles milagres que você ouve, eu fui no hospital, só tem uma cicatriz agora, o tumor sumiu, desapareceu. Aí você dá glória a Deus, aleluia, porque aconteceu? Não, tem que crer também quando está ruim. Esse é o poder da igreja. É se levantar como um exército, queridos. Não é baixar a guarda. É entender que nós somos convocados para isso. Nós somos convocados para entrar na linha de frente. E o povo de Deus tem uma autoridade tão grande. E aí nós pegamos um relato da Michele, que é a esposa do presidente, falando do povo, depois do pronunciamento, depois de alguns dias da vitória do outro candidato, falando assim, o povo de Deus, estou falando sobre igreja, querido. Vocês têm que orar e crer. Não é a situação de A ou B, quem entrou, quem deixou de entrar. Não é política. É o que nós queremos diante de Deus. Na nossa casa é a mesma coisa. A luta que nós enfrentamos são as visíveis e as invisíveis. Nós não vemos, mas está na nossa frente. E nós podemos crer no sobrenatural do Senhor. Amém, igreja? Amém. Sempre a igreja do Senhor vai lutar pela família. É isso que vai acontecer. Nós vamos sempre lutar, porque a família é a célula principal. Se a nossa casa estiver destruída, do que adianta ter as outras coisas? Nós temos que guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, e saber que lutas vão vir, mas a vitória do Senhor está perto em nome de Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos e olhasse para Jesus nesse momento, olhasse para o Senhor nesse momento na sua vida. Deus é contigo, meu querido. Deus é com a tua casa. Deus é com a tua família nessa noite. A palavra do Senhor diz que perto está o Senhor sobre as nossas vidas, e nós temos esse temor de Deus nessa noite, para colocar a nossa vida diante da sua presença. O Senhor está conosco dentro da nossa casa. Comece a falar com o Senhor nessa noite, querido. Comece a falar com o Pai. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor é bom sobre as nossas vidas. O Senhor está do nosso lado a todo tempo. Ele tem meditado, querido, Ele tem transformado, Ele tem colocado o equilíbrio sobre as nossas vidas. A história que o Senhor começou na nossa vida, querido, Ele não termina pela metade. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele está conosco em todo o tempo, na nossa vida, no nosso coração. Ele é presente na nossa casa, Ele é presente diante das nossas alegrias, Ele é presente diante das nossas vitórias. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe que tudo em nós vai dar certo, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o Deus do impossível sobre a nossa vida. Ele é o que nos dá o
o ar que respiramos, Ele é que nos dá a vida que coloca em nós, Ele que nos trouxe a esta vida. Nós não somos merecedores de nada, nós não temos nada nessa terra, e nem levaremos nada daquilo que possuímos nesta terra, mas a única coisa que podemos levar para Deus nesta noite é a nossa vida, é a nossa gratidão, é entender que Ele que tem nos dado, é Ele que tem colocado sobre a nossa vida, e Ele tem colocado esse bálsamo ao teu coração nessa noite. Saiba que a tua história, querido, ela não vai ser analisada somente pelo começo e nem pelo final. Ela vai ser analisada do começo ao fim sobre a sua vida com Deus. A história da nossa vida, muitas vezes nós pecamos por aquilo que não falamos. Isso se torna um pecado também para nós, um pecado de omissão, um pecado de não fazer o que é certo, de não se pronunciar daquilo que é certo, de não colocar a nossa vida diante do altar naquilo que é certo. Deus olha para nós e fala: filho, eu tenho te dado tantas oportunidades, tantas situações para que você possa sair dessa situação e ter uma vida com Jesus, uma vida de alegria, uma vida de bênção, uma vida repleta das promessas do Senhor. E Ele te trouxe a este lugar nessa noite para dizer: meu filho, tu és amado. Jesus, Ele é presente na tua vida, mas Jesus foi presente na vida ali de Estevão, e aquelas pessoas o apedrejando, e ele falou: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes nós temos que nos colocar como Estevão diante de tantas situações, porque o Senhor está conosco. Muitas situações podem vir sobre a nossa vida, mas elas só tomam proporção dentro do nosso coração quando nós deixamos de crer, deixamos de ter fé, deixamos de colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Então nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: Deus é contigo, Deus é sobre a sua casa, Deus é presente na sua vida, junto com os seus familiares. Deus é presente quando você se assenta ali para fazer a refeição. Deus é presente quando você se deita ali naquele lugar. Deus é presente quando você se levanta para o dia da labuta, do trabalho. Deus é contigo. Coisas maiores Ele tem preparado sobre a sua vida e sobre o seu coração. Coisas maiores Ele tem preparado para a igreja do Senhor.